No ar, Fala Sério. Bom dia, boa tarde, boa noite, adolescente. Estamos começando mais um Fala Sério entrevista com a nossa queridíssima senhorita professora, linda, maravilhosa Mona Lisa. Nossa, muito obrigada por todos esses elogios. Ai, muito obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui e espero ser bênção na vida de vocês. Vamos que vamos? Vamos! Então, Mona, a gente vai falar um pouco sobre perdão. Eis a questão. Tema complexo, não é mesmo? Complexo, difícil de se lidar tanto lendo quanto na vida. Enfim, perdoar é esquecer? Então, a gente pode até esquecer ao perdoar. A gente pode esquecer ou como também não pode esquecer. A única diferença é que quando a gente realmente perdoa, é que quando a gente lembra daquilo, não nos traz mal, sabe? Não traz aquela mágoa, não vem aquele rancor, aquela coisa ruim. E você apenas lembra, mas tá bom, ok, fica em paz, paciência, aconteceu, mas tá tudo bem, né? Então a gente pode esquecer ou não. Mas também, se a gente não esqueceu, que quando ao lembrar, a gente não sinta a mágoa da pessoa que nos fez mal. Na verdade que nenhum ser humano sofre de amnésia. A gente fala de esquecer no termo de, de realmente deixar pra lá, sabe? É possível deixar pra lá, é possível apagar de alguma forma da memória, aquilo não te causar mais aquela dor. Mas realmente não tem como a gente literalmente tirar da nossa memória aquilo que uma pessoa fez. Mas enfim, Deus só nos perdoa se a gente perdoar o próximo. Isso é uma perguntinha polêmica. Polêmica. Mas sim, né, Jesus faz questão de enfatizar no final da parábola, dessa lição inclusive, que temos de perdoar para que sejamos perdoados por ele, né? Em Lucas 6,37, no final diz: perdoem e serão perdoados. Então, não tem como a gente só querer ser perdoado por Deus. Primeiro que é muito egoísmo da nossa parte, né? E segundo que quem somos nós para não perdoar ninguém e só aceitar ser perdoado por Deus? Pelo amor de Deus, né? Abaixa essa bola que tá se achando muito. É muito egoísta, né, da nossa parte achar que só nós merecemos perdão, que o próximo não merece. Eu acho que, assim, da parte de Deus, acho que é muito lindo ele colocar como condição a gente perdoar o próximo para ter o perdão dele. Porque se a gente não consegue fazer isso no nosso dia a dia, como é que a gente pode se achar de alguma forma merecedor do perdão dele, que é o Deus que pode tudo, que faz tudo, que é tudo nas nossas vidas, né? Enfim, quer falar? Não, e aí inclusive em Mateus 6, 14 e 15, diz: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Então aqui está a resposta de que se a gente não perdoar, a gente também não recebe o perdão de Deus. Primeiro que a gente precisa entender que somos tão falhos quanto aquela pessoa que nos causou algum mal, né? Sim, gente, uma coisa que eu sempre costumo dizer pros meus amigos, e espero que vocês levem isso em conta, é que quando alguém comete algo contra você, geralmente não é só uma pessoa que tá errada, você também errou. Ah, Renata, como assim? Então quer dizer que se o meu namorado me traiu, a culpa também é minha? Não que a culpa seja sua, mas talvez se você tivesse sido um pouco mais incisiva, mostrado mais limites, talvez ele não tivesse feito isso, talvez. Ou talvez você tivesse, sei lá, sido boba demais, não percebeu antes. O erro nunca é só de uma pessoa só, pelo menos eu penso assim. Então, é sempre... Um lado tem duas moedas. Sempre tem duas versões das histórias, né? Sim, isso é verdade.
eu já passei por várias situações, assim, parecidas, em que eu achava inadmissível o que a pessoa fez comigo. E aos poucos Deus ia me mostrando o que eu também tinha feito de errado. Então, assim, gente, por favor, pensem no lado de vocês também. É claro que existem situações na vida que o erro é só de um lado, sim, é verdade. É óbvio que a gente vê isso todos os dias nos jornais, às vezes com assassinatos frios, que são terríveis. Mas tem situações no dia a dia que são mais corriqueiras, em que muitas vezes não é só um lado que erra, mas são os dois lados. Então, toda vez que você pensar em não perdoar aquela pessoa, pensa um pouco no quanto orgulhoso você tá sendo, sabe? Tem um lado seu que talvez possa estar errado também. E falando de orgulho, a falta de perdão está relacionada com orgulho? Então, Renata, mas aí eu fiquei pensando nessa pergunta, eu falei, cara, o que eu entendo por orgulho? Bom, na minha perspectiva, o que eu entendia por orgulho, eu até pensei, realmente, a falta de perdão está relacionada com orgulho, porque eu me acho muito melhor do que a pessoa e por isso eu não vou perdoar. Mas eu fui procurar no dicionário o que significava orgulho, né? E aí dizia que é um sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. Até que eu tava pensando não era tão diferente do que seja. Mas eu parei pra pensar e aí, lendo um pouco mais a Bíblia, enfim, e eu vejo que Jesus fala muito sobre compaixão. E eu acho que a falta de perdão está muito mais relacionada com a compaixão, a falta de compaixão pelo próximo, do que com o orgulho. Por que eu digo isso? Porque a falta de compaixão revela que você também não compreendeu a compaixão de Deus por nós. Né? Porque se ele mandou o filho dele para nos salvar, é porque ele teve compaixão da gente, de perdoar os nossos pecados, porque a gente não merecia. Só que por compaixão a nós, por querer nos perdoar, ele manda o seu filho. Então, eu acho que a falta de perdão está muito mais relacionada com a falta de compaixão pelo próximo do que com o orgulho, do que se sentir melhor, enfim. Pode ter a ver? Eu acho que pode, né? A pessoa se sentir superior ao outro, mas eu acho que é muito mais em relação à questão da falta de compaixão. E também na Bíblia, sempre a compaixão está seguida de um milagre. Tem zilhões de versículos, Mateus 14:14, Marcos 6:34, Marcos 8:2, Lucas 10:33, que sempre a compaixão de Jesus vem e em seguida vem um milagre. Então eu acho que a partir do momento que a gente entende o que é se compadecer do próximo, né, Jesus também pode fazer milagres nas nossas vidas, na vida desse próximo que nos fez mal, sabe? Então, confesso que quando eu li a pergunta, a princípio eu falei, quando eu li rápido assim, falei, acho que sim. Mas depois eu fui lendo e fui conversando com Deus e falei, não, eu acho que não, tá mais relacionado com a falta de compaixão do que com o orgulho. O orgulho, ele é uma coisa que acredito que exista em todo mundo. Mas assim, o perdão realmente está mais relacionado com essa questão da compaixão, porque compaixão é você conseguir olhar o outro. Então, a Bíblia diz também que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Exatamente isso. Então, se a gente não tem essa capacidade de entender que o outro é nosso semelhante, que ele passa por dificuldades tão grandes quanto as nossas, a gente não vai conseguir ter essa compaixão que vai nos levar a perdoar. Então, perdão realmente tem muito a ver com compaixão. E, consequentemente, se a gente não tem essa compaixão pelo próximo, a gente está deixando não só de cumprir o segundo mandamento que Deus nos deu, e sim também o primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. Porque se a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. Se a gente ama o próximo, a gente ama a Deus. E é um ciclo, né? Não tem como a gente amar o próximo sem amar a Deus, e não tem como a gente amar a Deus sem amar o próximo. Porque são duas ordenanças de Deus. Se a gente obedece uma, a gente vai obedecer a outra, consegue obedecer a outra, porque uma tá ligada à outra. É quase como se fosse um mandamento só. Você não consegue cumprir um sem cumprir o outro. Eles estão muito interligados. Exatamente. Enfim,
tem como eu amar alguém e não perdoar? Não, isso é muito complexo, ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, que o amor tá tão banalizado, o amor verdadeiro, né? Que a gente aprende lá, que Paulo fala em 1 Coríntios 13, aquele amor real e verdadeiro, que no final do versículo 5 de 1 Coríntios 13, ele vem falando o verdadeiro amor, né? Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Então, quando a gente guarda rancor, a gente não perdoou. Porque o rancor é a falta de perdão. Então, não é possível você dizer que ama alguém se você sente rancor por ela, se você maltrata ela. Não tem como, se você se ira facilmente contra ela. Não tem como. Assim, são duas coisas completamente diferentes. Ou você ama e perdoa, ou não tem como você amar e não perdoar. Não tem como. Né? Elas vão caminhar em direções opostas. Se você não perdoar, você não tem como amar. Pensando nessa perspectiva, eu acho que quando você não libera o perdão pra alguém que você ama, você pode acabar deixando de amar a pessoa justamente por causa daquela raiz de amargura que vai se instaurar porque você não perdoou. Com certeza. E assim, você não tem como ter um sentimento... Eu fiquei pensando assim, não tem como no mesmo coração ter rancor e amor por uma pessoa só. Dizem, né, que o amor e o ódio andam ali. Não. Eu não concordo com isso. Ou você ama ou você odeia. Não tem como, pela mesma pessoa, você sentir a mesma coisa, né? Então, se você sente rancor, você não tem como amar essa pessoa. Você não tem como olhar pra ela e falar, uau. Porque o amor, você admira a pessoa, né? Por mais que erros aconteçam, porque somos humanos, mas você admira. Aí, quando você olha pra pessoa e você lembra do que ela te fez mal... Aí, não tem como. Calma aí, né? Eu tenho aprendido muito que, assim, esse sentimento que a gente chama de amor, muitas vezes pode ser uma paixão. E a paixão, sim, ela pode ficar muito próxima do ódio. Porque a paixão, ela é passageira. Ela é destruída facilmente, né? Uhum. De uma noite... Não da noite pro dia, mas, assim, ela se destrói rápido. O amor, ele é uma prática constante, é uma coisa... muito mais duradoura, é um exercício diário, não só pelo seu namorado, seu futuro cônjuge, ou seu pai, ou sua mãe, mas por todo o próximo que tá ao seu redor e que Deus manda você praticar, né? Exatamente. Enfim, qual o seu conselho, Mona Lisa, pra conseguir perdoar? Então, eu fiquei pensando e aí eu não pensaria em um conselho só, né? Porque... praticar o perdão não é algo muito simples, que você estala o dedo e opa, perdoei. Não. É claro que deveria ser assim, né? Porque Deus é assim, a gente deveria aprender, assim, realmente a perdoar 70 vezes 7 por dia, que diz a Bíblia. Mas, falando, né, de nós humanos, a nossa natureza humana, para nós é muito complicado reconhecer que o outro fez algo ruim conosco, mas ainda assim a gente tem que esquecer o que ele fez, né? Esquecer, assim, não lembrar com mágoas, mas perdoar para que sejamos livres disso, né? E para que Deus também nos perdoe. E aí o primeiro, assim, eu separei 4. E aí o primeiro que eu daria, assim, é reconhecer que também somos falhos e aquele mal que a pessoa fez, nós também poderíamos completamente fazer esse mal contra outra pessoa. É reconhecer mesmo que somos tão falhos quanto quem nos ofendeu e que precisamos do perdão de Deus. Então, mais importante do que a ofensa que foi feita a nós, eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Então, eu não posso querer não perdoar alguém, porque eu também não vou receber o perdão de Deus. E o perdão de Deus, pra mim, é infinitamente maior do que eu deixar de perdoar alguém. Então, esse seria o primeiro. E, assim, o segundo que eu daria, né, como não... Tem casos que são mais simples de se perdoar, tem outros que são bem mais complexos e que a gente precisa realmente de uma rotina de busca diária a Deus para que a gente possa conseguir perdoar alguém. Então é buscar mesmo a Deus, orar, ler a palavra, fazer jejum em prol disso. A professora Ana Clara, que é a professora dos jovens aqui da sede, ela uma vez falou que ela tinha muita dificuldade de perdoar alguém
E ela fez exatamente isso. Ela fez quase que um cronograma com Deus para que Deus ajudasse ela. Então ela buscava, ela jejuava, ela lia a Bíblia e pedia a Deus, pedia de todo o coração, com muita verdade. E ela conseguiu perdoar. Então, assim, é uma rotina diária que a gente tem que buscar com Deus. Com a ajuda de Deus, tudo é muito mais fácil, né? E o terceiro, que a gente já falou um pouco antes, é ter compaixão ao próximo. Que a gente também não sabe qual foi a vida que essa pessoa que te fez mal teve. Por mais que, independente do que ela faça, né, tem erros que não se justifiquem. Mas a gente precisa também entender o outro. A pessoa pode ter passado por problemas muito difíceis e que às vezes faz determinadas coisas que às vezes é pelo impulso, nem para pensar, pela vida que teve, enfim. Mas é realmente ter essa compaixão ao outro que é diferente de você, que teve histórias diferentes. E por fim, assim, que é o importante da gente também pensar, que eu acho que facilita esse processo de perdoar, é a gente entender que o liberar perdão somos os mais beneficiados de todo esse processo. Primeiro, porque também somos perdoados por Deus. E segundo, porque nos libertamos desse mal, né? Nos sentimos livres diante da situação ruim que nos fizeram. Porque a falta de perdão nos aprisiona e nos prende a esse rancor, a essa mágoa. E a partir do momento que a gente libera o perdão, a gente está livre daquilo, sabe? E cumpre também uma ordenança divina, que é perdoar para que sejamos perdoados. Então... Isso, ou tudo. Isso. Eu acho que a falta de perdão às vezes bloqueia a gente naquela pessoa. Como assim, Renata? Sei lá, digamos que uma amiga sua que era maravilhosa pra você, do nada te traiu e você confiava muito nela. E quando você não libera perdão, você vai passar a desconfiar de todas as outras pessoas no futuro que vão querer ser sua amiga, vão querer ter um relacionamento duradouro com você, de amizade verdadeira, sincera. Então, assim, o perdão, ele cura verdadeiramente. Então, é necessário, gente. É difícil, mas é necessário. Sim, e eu acho que até essas situações que acontecem também nos produz maturidade. Sim. Porque de uma próxima vez que alguém te fizer um mal semelhante, você já você vai ficando calejada em relação àquilo e você sabe que a melhor coisa é perdoar para você ser livre e seguir em frente. Então você vai criando uma certa casca de coisas assim, sabe, que fazem contra você, e aí você também vai amadurecendo. Então faz parte da vida. Vão ter essas situações, pessoas vão te ofender, você também ocasionalmente vai ofender outras pessoas, você vai precisar pedir perdão, você também vai precisar ser perdoada, e a vida é assim, somos humanos e todos erram, né? Só Deus é perfeito e a gente precisa aprender com Ele a melhorar cada dia mais. É isso. Vamos finalizar agora. O que é necessário para perdoar ou pedir perdão? Resumindo tudo que a gente já falou, né? Parece que é repetitivo, mas não é. É fundamental a gente entender isso. Que a gente precisa ter compaixão e amor ao próximo. E aí sim a gente realmente vai cumprir o que Deus diz, que temos que amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, de todas as formas, pra gente, e também amar ao próximo e se compadecer do próximo. É isso, gente. Terminamos aqui mais um Fala Sério Entrevista. Muito obrigada, Mona. De nada. Foi uma incrível participação. A partir de agora, todos vocês vão perdoar os seus amiguinhos. Por favor, perdoa pra você também ser perdoada por Deus, porque é a melhor coisa a ser feita. É isso, porque o perdão de Deus é algo que a gente não pode viver sem. É ordenança, gente. Assim como é ordenança do seu pastor, você vir 9h30 da manhã pra EBD assistir a aula e aprender mais com a Mona Lisa, comigo também, porque eu também sou professora. Então venham assistir, venham ser edificados pela palavra, curta, compartilhe e transmita isso pros seus amigos, porque eles também precisam escutar esse podcast. Beijo no coração de vocês. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.